E os bons números das contas fiscais com que o Estado fechou em 2025 empolgou até a oposição. Olha só, o ex-deputado Paulo Mourão entrou em contato comigo, me contou que ligou para o governador Wanderley Barbosa para parabenizá-lo pelo resultado com que o Estado fechou as contas fiscais em 2025. O Paulo, que o primeiro é um estudioso, acompanha para e passo o desenvolvimento das contas do Estado, é uma oposição muito crítica ao governo, inclusive tem feito todo dia vídeos aí criticando, mas teve essa grandeza aí de reconhecer, realmente tem que reconhecer, houve um pequeno desajuste no ano passado que foi corrigido, segundo a própria Secretaria do Tesouro Nacional, que aumentou a nota do Tocantins de B para B+. Passamos por muito tempo na nota C, né? Afundado numa crise fiscal, sem liquidez, todo mundo sabe a coisa horrorosa que foi, mas depois recuperamos, chegamos ao B positivo. Aí perdemos o B positivo e no início do ano passado teve um descontrole e agora no segundo, a partir do terceiro biênio, se não me engano, começamos a reagir e fechamos um ano. Vamos ver aqui a informação que eu trouxe até no in-off de hoje, está aqui. Lá, o Paulo Mourão, então ele ligou para o governador nessa quarta-feira, cumprimentou o governador pela classificação B+, né, da nota B+, do Tocantins, olha lá, junto à Secretaria de Tesouro Nacional na capacidade de pagamento. Veja lá, me acompanha aí, ó. Trata-se de um indicador do órgão federal, da Secretaria de Tesouro Nacional, que avalia a saúde fiscal do Estado e dos municípios, classificando de A a D, correto? Mede-se o ente público tem equilíbrio nas contas para honrar compromissos financeiros, e isso aí é decisivo, sobretudo na hora de contrair empréstimo com o aval da União, tá? Com garantia da União. Se não tiver uma nota boa, a União não dá essa garantia, ok? Bom, aí eu conto um pouco do histórico. Nós passamos mais de uma década, uns 12 anos pelo menos, com nota C, muito ruins, todo mundo lembra, né? Atrasos de contas, plano de saúde cortando, servidor recebendo fora do dia limite, um monte de problemas que nós tivemos, fornecedor com muita dificuldade para receber, e aí a coisa começa a se resolver na gestão do Carles. O Carles assume em 2018, em março de 2018, quando nós tínhamos 58% de comprometimento de receita corrente líquida com folha. O Carles fez um excelente ajuste do Estado, que causou sacrifícios, sobretudo para servidor e para toda a sociedade, lógico. Controlou, inclusive, gastos básicos de celular, de carro, né? Enfim, e conseguiu recuperar. E o Wanderley deu continuidade a essa política de ajuste das contas. Aí o que aconteceu? O B+ positivo veio pela primeira vez em dezembro de 2024, já no governo Wanderley, né? Lembrando que o Wanderley ele se elege em 2022, ele assume interinamente em outubro de 2021, se reelege em outubro de 2022. Então ele continuou fazendo esse processo de ajuste. Olha só o índice de receita corrente líquida sobre folha, que chegou a 58% quando o Carles assumiu, chegou a cair para 39, 35 em 2022. Mas depois houve uma perda desse controle. Ele chegou a avançar em 2024 lá para 46,32, já acima do limite de alerta, que é de 44,21, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, isso já no governo Wanderley. Aí depois chegou a assustar a gente, né? Foi para 46,64, olha lá. Isso já no primeiro quadrimestre de 2025, aí já é acima do limite de alerta e acima do limite prudencial, que é de 46,55. Mas depois já voltou a recuar aqui, ó, o governo já fez um ajuste no segundo quadrimestre de 2025, caiu lá para 45,69 e nós terminamos aí bem o ano. Olha lá, que a Secretaria de Tesouro Nacional deu nota A para o Tocantins na relação dívida consolidada sobre receita corrente líquida, deu B no indicador de poupança corrente e B na liquidez relativa, né? Então aí fecha o ano com B positivo. O Paulo Mourão me disse que para ele é o melhor resultado do Tocantins em termos de contas públicas dos últimos 12 anos, tá?
E ele fala que o Estado melhorou em todos os parâmetros, e isso aí foi fundamental para essa nota. E uma coisa, pessoal, que eu já escrevi sobre isso e repito aqui para vocês, que uma coisa que eu acho muito boa esse ano é o governador não ter direito à reeleição. E é por isso que eu sou contra a reeleição. Um dos motivos, lógico, o que é o seguinte, a reeleição arrebenta com as contas públicas. Uma das causas de ter arrebentado com as contas públicas do Tocantins foram as reeleições sucessivas que nós tivemos com um único titular, que foi o Marcelo Miranda, 2006, e depois com tampões, né, que foi o Gaguinho em 2010 e o Sandoval em 2014. Isso foi muito ruim, porque o governador se vê pressionado, ceder a progressão e benefício disso, e faz gasto daquilo, e contrata cabo eleitoral e etc e tal, e arrebentou. Se você pegar a evolução das contas públicas do Estado, ou a evolução não, a involução, né, das contas públicas do Estado, você vai ver isso. Você vai ver o índice caindo ao longo dos anos por conta disso. Então, o fato do governador não ter direito à reeleição é muito bom, porque ele não vai ter pressão de servidor nas costas para dar isso, daquilo, daquele outro, apesar que já cedeu já algumas coisas, mas tem uma coisa importante. Por exemplo, eu defendo que aquela questão do teto, do subteto, era importante resolver logo, estava uma novela, podia ter sido escalonado, mas enfim, tinha que ser concedido e resolveu. Agora, você não vai ter nomeação, pelo menos a gente acredita, como o governador não vai candidato, não vai ter aquele enxurrada de cabo eleitoral, disso, daquilo, daquele outro, pelo menos que a gente espera. O governador vai ter que prestar contas, lógico, ele tem uma carreira política pela frente, então ele tem que fechar o ano bem, tem que tomar zelo, mais zelo ainda pelas contas públicas, ou seja, vai querer ter toda a intenção de entregar as contas públicas redondinha para o sucessor. Isso é muito bom, uma excelente notícia para o Tocantins, é o que a gente espera. A próxima avaliação da Secretaria de Tesouro Nacional sai depois de abril, né? Porque aí fecha o primeiro quadrimestre e nós vamos estar sempre trazendo aqui, que esse número acompanha, gente, ó. Há 20 anos que eu acompanho esse número, tem meu livro lá, Crise Fiscal, Política e 3 Eleições, sobre as eleições de 2018, que falo sobre isso, sobre a crise fiscal, o abismo da crise fiscal que nós enfrentamos. Inclusive, já me perguntaram, esse livro eu acho que está disponível aí nas livrarias, tanto na JEP quanto na leitura do Shopping Capim Dourado. A JEP, se eu não me engano, tem aí Palmas, Gurupi, Araguaína e a leitura aqui em Palmas, no Capim Dourado, ok? Para quem tiver interesse. E eu convido você, novamente, a se inscrever no nosso canal, para curtir, compartilhar esse vídeo, para ele ir longe, para trazer mais gente para debater esses temas importantes para o Estado, e seja nosso parceiro no CCT mais independente, porque é muito importante para a gente ter esse site cada dia mais forte, mais a serviço do Tocantins e da nossa democracia. As informações estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom?